Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast que adora se alimentar muito bem. No episódio de hoje do podcast, eu recebi a Silvia Angélico, médica veterinária pós-graduada em nutrição animal. Desde a sua formação, a Silvia trabalha com alimentação natural para pets e tem o site Cachorro Verde, que é todo voltado para alimentação natural de cães e gatos. Os contatos da Silvia estarão na descrição desse episódio. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o thepetlady.com.br, onde também fica hospedado o blog. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre seu gatinho, sobre seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. O segundo recado é a maneira que você ajuda esse podcast a se manter no ar. Você pode se tornar um padrinho, um assinante aqui do Pet Lady no Ar. Nós temos o projeto tanto no Padrim quanto no Colabora Aí. Os links para o projeto estão sempre aqui na descrição dos episódios. É só vocês entrarem lá. Tem todos os detalhes das faixas de apoio, das recompensas. A partir de R$1 por mês, você pode ajudar o Pet Lady no Ar a continuar produzindo programas com conteúdo de qualidade. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Agradeço do fundo do meu coração meus pet ouvintes maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast satisfeito e bem alimentado. Um super abraço para o José Guilherme, para a Daphne de Mello e para o Bruno Mancini. E você também pode se tornar um pet padrinho, sabia? A partir de R$1 por mês, você já ajuda essa Pet Lady aqui a manter esse podcast no ar. E a partir de R$10 você entra para o hall de padrinhos com o nome citado no programa. Um último recado para os queridos pet ouvintes. Lá no meu Instagram tá rolando um sorteio muito especial para celebrar o meu aniversário, que foi em setembro, que eu sei que é mês passado, mas ainda vale comemorar, né, gente? Então dá um pulinho lá no meu Instagram e não deixa de participar. Agora vamos aprender muito com a doutora Silvia? Doutora Silvia, seja muito bem-vinda. Queria te pedir para se apresentar um pouquinho para o ouvinte, falar um pouco quem você é, qual que é a sua área de atuação. Perfeito, Carol. Bom, muito obrigada pelo convite. Essa é a minha estreia no formato podcast. Eu sou fã desse formato, adoro, sigo alguns, mas ainda não havia participado de nenhum, né, como entrevistada. Então, obrigada pelo convite e obrigada a todos e todas que estão nos acompanhando. Meu nome é Silvia Angélico, eu sou formada em jornalismo e em medicina veterinária. Gente, você é jornalista também? Eu sou jornalista, minha primeira formação foi jornalismo e aí eu comecei a trabalhar na área, na revista Cães e Companhia, trabalhei 2-3 anos e aí daí foi meu pulo para a parte de veterinária, porque eu me encantei pela área. E aí entrei na faculdade de veterinária e aí fiz pós-graduação em nutrição animal. Desde que eu me formei, eu trabalho com alimentação natural para cães e tenho o site Cachorro Verde que aborda alimentação natural para cães e gatos. E fora isso, tenho também alguns cursos voltados para tutores e também para veterinários e zootecnistas, abordando diversas facetas da alimentação natural, né? Mais ou menos por aí.
Ai, ótimo. Então, já quero te pedir para você explicar um pouquinho o que é alimentação natural. Qual que é a base desse conceito de alimentação natural? Perfeito. Bom, hoje em dia o conceito está mais fácil de compreender, porque muita gente é adepta, né? Eu mesma ontem fui buscar minha cachorrinha no pet shop, que ela foi tomar banho, e eu ouvi duas pessoas conversando entre elas. Eu resolvi aderir à alimentação natural. E aí, você gostou? Gostei, ela tá adorando. Então a gente já começa a ouvir por aí, em praça, parque, na rua, etc, né? A alimentação natural nada mais é, Carol, do que uma dieta balanceada, equilibrada, que pode ser preparada em casa ou pode ser comprada comercialmente, e que ela é feita com ingredientes in natura, minimamente processados, ou seja, o máximo de processamento que a gente tem é o que a gente consegue fazer na nossa cozinha. Então não envolve um manufaturamento, né, uma fabricação industrial, né? A maioria das rações, por exemplo, ela é feita com subprodutos que são todos cozidos juntos, são adquiridos, etc. Então existe todo um processamento industrial que na alimentação natural a gente não tem. Você vai, compra os alimentos, compra vegetais, carnes, vísceras, etc. E você corta aquilo, cozinha ou oferece tudo. E oferece numa determinada proporção equilibrado à espécie que se destina àquela dieta, faz a suplementação e essa é a alimentação natural, ou seja, não tem nada a ver com dar resto de comida. Esse era o próximo ponto, que muita gente acha que alimentação natural é você cozinhar o seu almoço próprio e que sobrou, você junta ali arroz, feijão, osso e dá pro cachorro. Então não tem nada a ver com isso, não é da comida que a gente come, né? Tem que ser preparada pro bichinho. Exatamente, antigamente as pessoas até faziam isso. Mas a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje e nós sabemos hoje que fazer isso, fazer uma alimentação desbalanceada, desequilibrada, sem suplementação, pode fazer muito mal para o nosso cão, para o nosso gato. Então a dieta precisa ser preparada pensando nas necessidades do animal. Sim, excelente. E qual que você acha que é a maior vantagem de colocar a AN na vida dos animais? O que é o ponto alto? Ela é melhor, ela é mais nutritiva do que uma ração tradicional? Eu acho que o que concentra melhor, assim, todas as vantagens da alimentação natural é nós considerarmos que é uma opção mais saudável. Então, sendo mais saudável, ela vai melhorar tudo, né? Ela tem potencial de melhorar tudo no animal. Porque quando o indivíduo, seja humano ou o pet, né, sai de uma dieta processada industrialmente, que é sempre a mesma coisa, são os mesmos ingredientes, e entra numa dieta variada e preparada com ingredientes frescos, as células sentem a diferença. Então você começa a ter melhoras globais. Então o que as pessoas relatam? Nossa, o pelo tá caindo menos, tá mais brilhante, tá mais macio, o animal tá com uma imunidade melhor, deu uma desinchada. No menos pulga, tá pegando menos carrapato, tá ficando menos doente, deu uma rejuvenescida, parece que agora tá dormindo menos, quer brincar mais, quer passear mais. Então é uma mudança de dentro para fora, eu diria que em nível celular. Sim, excelente. E qualquer pet pode consumir alimentação natural? É indicado para qualquer cachorro, qualquer gato? Existe alguma contraindicação que você faria? Não, qualquer pet pode receber alimentação natural. O que acontece é que se o animal tem uma doença crônica, por exemplo, diabetes, ou câncer, ou insuficiência renal crônica, aí não convém que a pessoa, por exemplo, entre no meu site e faça a dieta que está lá, ou mesmo compre uma dieta natural comercial X, porque esse animal tem uma necessidade específica em relação à doença dele, ou às vezes ele tem até mais de uma doença, né? Aí nesse caso não é que a ração terapêutica é a única opção, não. Então, ao contrário do que muita gente pensa, é perfeitamente possível manter a alimentação natural, só que ela precisa ser adaptada. Então, nesse caso, a tutora vai buscar uma veterinária, um zootecnista, para fazer uma formulação específica para aquele animal. Entendi. Que seja uma coisa mais personalizada, né, para a necessidade daquele pet. Existe, então, alimentação natural pronta também, que a gente compra. Não precisa ser sempre feita em casa. Não precisa. Hoje nós já temos muitas opções no mercado de empresas que fornecem alimentação natural em todas as suas modalidades. Crua, cozida, com osso, sem osso. Algumas fazem sob medida, de acordo com a prescrição de profissionais. Outras comercializam dietas prontas. Algumas você assina
e aí recebe semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente as porções na sua casa. Você entra numa pet shop de franquia grande, você já encontra geladeirinhas de dietas lá, e às vezes as apresentações também são em lata ou são desidratadas, que você adiciona água e elas voltam à vida. Então, estamos com muitas opções hoje em dia no mercado, ainda bem. Isso facilita bastante para o tutor que estava com medo de ter que cozinhar, de ter que ter essa disponibilidade, né, de cozinhar todos os dias para o pet. Tem outras opções. Existe alguma forma de ter uma dieta híbrida de ração e AN? Essa foi uma pergunta que eu recebi de uma seguidora e que eu achei muito curiosa. Assim, porque o que a gente está acostumado é o pet que come exclusivamente ração, às vezes ração úmida, ou exclusivamente AN. Existe essa mistura, doutora Silvia? Existe, tá? Muita gente faz assim, seja porque a pessoa tem muitos animais, né? Ou animais de porte grande, por exemplo. Aí fica difícil colocar todos na alimentação natural, fica muito caro ou trabalhoso. E, sem dúvida, se a porção de alimentação natural estiver equilibrada, eu considero mais vantajoso que o animal se alimente dessa maneira do que exclusivamente de ração, tá? Uhum. Só que tem algumas questões só que a gente tem que observar. Então, assim, um ou outro animal não se dá bem em manter as duas dietas simultaneamente. Aí o que a pessoa vai observar é que o apetite fica seletivo para uma ou para outra refeição. E um ou outro animal pode ter algumas oscilações em consistência de cocô, algumas questões digestivas, por comer simultaneamente duas dietas que são um pouco diferentes, em termos de tudo. Formulação, composição, etc. Tá? Mas isso são minorias. A pessoa precisa suplementar a refeição de alimentação natural. Então, é comum achar que porque está dando ração, 30% a 50% da dieta como ração, não é necessário suplementar. Só que isso é uma mentira, porque na verdade o suplemento que está na ração, ele é só para aquela quantidade de ração que você está servindo. Ela não vai cobrir a deficiência da outra dieta que o animal está recebendo. Então, quem for dar alimentação natural e ração, a refeição de ração não precisa de suplementação, ela já tem, mas a refeição de alimentação natural precisa ser suplementada, tá? Você vai dar metade do suplemento que você daria se você fosse aderir 100% à alimentação natural. Entendi. Então, de toda forma, acho que o indicado seria realmente conversar com um profissional que possa orientar bem também, né? Como dar essa dieta com a suplementação correta e tudo, né? Sim, não pode esquecer desse ponto. E eu também recomendaria, Carol, não misturar as duas dietas na mesma refeição. Eu acho mais seguro oferecer uma refeição de ração e uma de alimentação. Ah, sim. Não colocar tudo no mesmo pote, no mesmo horário. Faz sentido, interessante. Eu recebi uma pergunta de uma seguidora que tentou fazer a adaptação do gato para comer alimentação natural e achou que o gato teve muito mais dificuldade. As cachorras já são adaptadas com alimentação natural e com o gatinho foi muito mais resistente. Você acha que essa resistência é mais comum mesmo aos felinos ou é um caso isolado? É extremamente comum, não é um caso isolado. Seria um caso isolado se ela tivesse falado o contrário, que o gato aceitou de cara e os cachorros não. E os cachorros não. Exatamente, existem bons motivos para isso. Então, o gato é um animal que ele aceita alimentos novos até mais ou menos os 6 meses de vida. Depois disso, ele tende a ficar com aquele alimento que ele já foi apresentado, já come, já gosta. Então, o ideal é quem quer colocar alimentação natural para o seu gatinho, introduzi-lo nesse tipo de dieta desde cedo, desde filhotinho, o mais variado possível, porque aí ele fica com uma ampla gama de aceitação de alimentos diferentes, né? Não fica restrito àquela única dieta. Não que não dê para você adaptar um gato com mais de 6 meses, adulto ou até idoso, sênior, à alimentação natural, mas é bem mais trabalhoso, é preciso insistir bastante. Eles tendem a reclamar, a querer voltar para a ração seca. Eles gostam muito do formato do croquete, da ração, eles gostam muito do cheiro, da crocância, então eles sentem falta desses pontos quando eles já estão acostumados. Aí a pessoa precisa ficar tentando, Carol,
introduzir a dieta de várias maneiras diferentes, até encontrar alguma que funcione com o gato. Então, oferecer tudo em pedacinhos pequenos, aí se não deu certo, tentar triturar tudo, aí oferecer geladinho, oferecer morninho, oferecer, ir mudando a composição dos alimentos até tentar encontrar uma que agrade ao gato. Vale a pena oferecer alimento por umas 12 horas para entrar com alimentação natural, não vai ser o suficiente para desencadear algum processo hepático, nem nada disso. Né, colocar um pouquinho de levedo de cerveja sobre a dieta, que é um palatabilizante natural que costuma deixar os gatos maluquinhos. E realmente é isso. O cão, nós consideramos que ele é um neófilo, ele adora novidades. O gato, em relação à dieta, ele é mais neófobo, ele normalmente gosta de manter uma rotina. Entendi. Você acha que o gatinho que ele já está adaptado à alimentação úmida, de patê, de sachê, pode ter mais facilidade para transicionar para uma alimentação natural? Sem dúvida. O fato do gato já estar acostumado com uma textura mais mole, não crocante, né, e pedaços de comida amolecida no meio de caldo, etc., é um grande passo no sentido dele aceitar a alimentação natural, sim. Tanto que uma das maneiras mais defendidas e difundidas de introduzir um gato na N é passar o gato que come a ração seca primeiro para a ração úmida de lata, seja ela sachê ou aquela mais durinha, etc., e aí, a partir desse momento, você começa a colocar ali pedacinhos de carne, de vísceras, de vegetais, etc. E aí você vai aumentando a proporção desses alimentos e reduzindo a do sachê ou do patê até que o gato aceite totalmente a AN. Entendi. Falando já nessa questão da transição, tem algum truque para fazer a transição de uma alimentação tradicional de ração seca ou ração úmida para AN? Você acha que tem algum processo que o tutor precisa prestar atenção para não ser, não sei, traumático para o animal? Estamos falando de cachorro ou estamos falando de gato? Nos dois casos, né? O cachorro você falou que é bem mais tranquilo, né, de fazer isso. Gato, imagino que o processo realmente seja bem mais detalhado. Então, gato é aquilo que eu comentei, né? Primeiro fazer o gato... Você pode tentar direto, ver se o gato aceita, se ele tem interesse. Uma minoriazinha dos gatos vai lá e acha interessante, começa a comer, e aí você vai que vai, né? Para outros, você tem que fazer todo um trabalho de convencimento do gato de que aquela dieta é gostosa, sim, que ele tem que dar uma chance, que a dieta merece isso. E aí vale a pena todas essas dicas que eu comentei. Tentar primeiro colocar o gato no sachê ou no patê, manter um tempo, tentar variar a dieta, tentar texturas diferentes, pedacinhos diferentes e realmente ter muita paciência, porque em muitos casos a transição para o gato ela pode levar mais de um mês, pode levar 2 meses para você conseguir transicionar totalmente. O cão é bem mais fácil, normalmente 1 semana é tempo suficiente para você substituir a ração pela N. Nossa, que diferença! É bem mais tranquilo, né? Muito tranquilo. Muita gente vai lá e simplesmente tira a ração do cão e coloca a alimentação natural no lugar. E em grande parte dos casos vai dar certo, mas numa parte que também considerável dos casos não dá certo no sentido de provocar diarreia ou vômito por mudança brusca de dieta. Então eu não recomendo, como veterinária, que as pessoas troquem subitamente a dieta. Eu recomendo que elas adaptem o organismo do cão, fazendo uma transição que leva em torno de 7 dias. Elas vão substituindo aos poucos a ração pela alimentação natural. Por exemplo, no primeiro dia, 10% de AN, 90% de ração. No próximo dia, 80-20. No outro dia, 70-30. E vai devagarzinho até você ter a substituição total. Isso vai adaptar o sistema enzimático, a flora intestinal e vai evitar que aconteça aí algum mal-estar digestivo com o seu cãozinho. Aí, uma vez que você saiu da ração, é só manter a N e aí começa a suplementar. E eu queria te perguntar também se você já teve algum caso, algum paciente que não se adaptou de jeito nenhum à N, que foi necessário voltar com a ração, algum processo que não deu certo. Olha, eu já tive um ou outro caso, sim. Teve acho que um ou outro cachorro, talvez 2 casos em mais de 5.000 que eu atendi, de cães que não gostaram de AN, queriam ração. Né, queriam ração e aí voltaram para a ração. Mas isso assim é muito, 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 muito difícil de acontecer. E às vezes alguns casos crônicos de saúde, os cães podem se dar melhor com ração do que com alimentação natural. Mas é também minoria.
é o caso de cães com extrema intolerância alimentar a proteínas, ou hipersensibilidade alimentar, que é alergia a proteínas. E aí, nesse caso, eles vão se dar melhor com rações que têm proteínas hidrolisadas. A hidrólise é um processamento industrial que torna as proteínas menos reativas, menos inflamatórias. Mas isso realmente é minoria, ponto fora da curva. E a gente tenta antes instituir a alimentação natural de diversas maneiras e entrar com modalidades de tratamento para tentar instituir a dieta, porque essa é uma vontade do tutor. Né? Então, assim, tirando esses casos que são assim, absolutas minorias, a maioria esmagadora dos cães se adapta assim, à dieta. Agora, em relação aos gatos, voltando um pouquinho neles, é um pouco mais difícil. Então, há gatos que realmente não se adaptam, não querem comer alimentação natural, querem só ração. No máximo, a pessoa consegue colocar um pouquinho de frango, um pouquinho de carne na ração, mas é meio que isso. Eles não aceitam comer refeições completas de alimentação natural. Então, isso é importante que fiquem sabendo. Tanto é, Carol, que quando eu atendia gatos, isso até 2013, depois eu acabei indo só pro lado de cães, justamente por essa dificuldade. Antes da pessoa consulta comigo, eu falava para ela, tenta primeiro dar alimentação natural para o seu gato, ver se ele tem interesse, porque senão a gente vai marcar a consulta, fazer o cardápio, etc. Você vai desembolsar um investimento e o gato não aceita. Então tenta primeiro antes de marcar. Tá? E realmente a pessoa tentava e eu diria que metade não conseguia que o gato aceitasse ou demonstrasse interesse na dieta. Entendi. Esses gatinhos realmente são bem mais resistentes a qualquer tipo de mudança, né? Tem uma seguidora que me perguntou justamente sobre gatos. Se ela pode substituir o sachê, alimentação úmida, por carne. O gato já come bem alimentação úmida, ela quer só transformar o sachê numa opção que seja mais natural. Tipo um frango desfiado, uma carne cozida, se isso faz sentido. Faz sentido e também não faz. Porque assim, o sachê, ele não é só carne pura, né? Uhum. A carne é basicamente, 15 nutrientes, mas o gato precisa de 30, por exemplo, tá? Então, vai além da carne. A pessoa precisaria estudar um pouco o assunto da alimentação natural para ela ver que, na verdade, o que ela tem que fazer é compor uma presa, como se fosse um passarinho ou um roedor ali. Então, tem que ter carne, vísceras, tem que ter ossos, ou tem que ter um suplemento de cálcio, tem que ter um pouquinho de fibra, tem que ter, enfim, né? Não é só colocar proteína, senão rapidamente vão faltar nutrientes muito importantes para a saúde desse gato, né? Ele vai ficar constipado de só comer carne, enfim, com desbalanços nutricionais mesmo, tá? Então, no meu site eu mantenho alguns guias, Carol, que são gratuitos e que eles falam de alimentação natural para cães, para gatos, em várias modalidades. E as pessoas, se elas tiverem interesse, elas podem consultar esses guias, eles são longos, bem completos, com dezenas de páginas cada um e tudo bem detalhadinho, explicando quanto que vai oferecer por dia, como compor a dieta, como suplementar, etc. Tá? E aí, por ali, ela vai conseguir fazer de uma maneira mais segura. Ai, que ótimo. Uma pergunta que eu achei muito engraçada, curiosa, que eu recebi de uma seguidora foi perguntando sobre o abacate. Se o abacate é uma fruta boa para os cães ou não, porque parece que essa pessoa já pesquisou e achou informações contraditórias. Eu queria saber a sua opinião sobre o abacate. Legal, vamos esclarecer isso então de uma vez por todas. O abacate é seguro sim para cães. Ele já foi considerado seguro em trabalhos científicos. A parte que não é segura do abacate, ela está concentrada no caroço, na casca e nas folhas e no caule, né? Que são partes que a gente não dá e que o animal nem comeria mesmo, tá? Então essa controvérsia ela veio de um estudo científico da África do Sul com alguns cães que estavam caquéticos e que comeram folhas de abacate e foram a óbito, morreram, tá? E aí os pesquisadores publicaram esse trabalho, né? E aí o abacate ganhou essa fama ruim, né? De que os cães morreram porque eles comeram abacate, mas na verdade é porque eles estavam morrendo de fome e comeram grandes quantidades de folha de abacate. Aí tiveram um processo de intoxicação. Entendi, faz sentido então. E outra pergunta que apareceu muito é: qual que é o vegetal indispensável para os cães? Tem algum que seja indispensável, que seja perfeito, assim, que seja o melhor, mais nutritivo? Na verdade, não existe. A natureza ela é muito perfeita nesse sentido, porque ela faz
de maneira cíclica, né? Na natureza, os animais, eles comem sazonalmente. Então, na primavera, eles vão comer alimentos X, no verão Y, e no inverno Z, e no outono W, né? Porque dependendo da época do ano, o organismo precisa de nutrientes diferentes também. Precisa de mais gordura, ou mais proteína, ou mais energia, etc. Antioxidantes para isso ou para aquilo, tal. Então, na verdade, a melhor questão, né, que eu posso dizer é que a dieta precisa ser variada, né? O cão, principalmente, é um animal que tem uma dieta na natureza extremamente variadíssima, né? Um animal oportunista, ele come qualquer coisa, ele come desde amorinhas em arbustos, ele come animais em decomposição já avançada, que ele encontra, animais frescos, ele come peixe, come passarinho, come raiz, come cogumelo. Então, na verdade, quanto mais variação você conseguir colocar na dieta do seu cão, mais interessante vai ser para ele. Fugir um pouco dessa coisa do alimento perfeito, porque isso não existe, a natureza não opera assim. Tá? São poucos animais que comem sempre a mesma coisa, acho que só koala, panda e talvez mais um, né? E realmente tentar variar dentro da possibilidade da pessoa e do orçamento máximo que der. Perfeito. Uma pergunta que me fizeram era para saber mais sobre os riscos da alimentação natural crua. Se os ossos ou a carne crua podem transmitir alguma doença, se tem algum problema, algum protocolo para poder oferecer o alimento cru para os animais, o que você indica? Legal. Então, a alimentação natural crua é uma modalidade fascinante. Eu sou apaixonada. Foi a dieta que me fez realmente me apaixonar pela alimentação natural. Eu comecei estudando esse tipo de dieta e as minhas cachorras sempre foram adeptas dessa modalidade, inclusive gatos que eu tive também. Mas é necessário ter um estudo maior, ter uma noção maior, porque existem algumas regrinhas para garantir a segurança dessa dieta. Então, as carnes e vísceras, elas precisam passar por congelamento em freezer antes de serem oferecidas ao pet. A gente não pode chegar do supermercado ou do açougue, da feira com a carne fresca e simplesmente ir lá e oferecer para o animal, porque você pode ter ali cistos de parasitos e transmitir doenças como micro-organismos, enfim, parasitos que podem transmitir doenças como toxoplasma, tênia, etc. Então precisa congelar essa carne antes de oferecer. Não é que a pessoa precisa chegar com a carne, congelar, descongelar e aí preparar. Você já monta a porção, aí congela, espera o período de carência, que são 3 dias para carnes e vísceras cruas de boi, 24 horas para carnes e vísceras cruas de frango, 2 dias para peixe cru e 15 a 21 dias para carne suína ou vísceras suínas cruas. E aí você espera esse período de descongelamento e pode descongelar e oferecer para o seu pet. Tá? Então, em relação às carnes e vísceras cruas, esse é o grande ponto. Fazendo isso, eu nunca vi, em 12 anos trabalhando com alimentação natural crua, nenhum caso de transmissão de parasitose. Nenhum, zero, tá? Agora, em relação aos ossos, há regras também a se respeitar, a se observar. Então, os ossos, eles precisam ser mastigáveis, ossos que o animal tem condição de quebrar facilmente, engolir com algumas bocadas, sem dar muito trabalho. Então, a pessoa vai escolher ossos compatíveis com a força muscular do seu animal, com a morfologia facial desse animal. Então, pescoço de frango, que é molinho, asa. Se for um cão de porte grande, pode ser uma coxa. Né? Então, no meu site, para facilitar, eu tenho algumas tabelas, que aí a pessoa pode fazer a busca pelo porte do animal e descobrir que ossos se destinam àquele porte. E também, se o cão não tiver focinho achatado, ele é mais predisposto a engasgar, e aí pode ser indicado martelar ou triturar esses ossos por completo, comprar moídos, por exemplo, que é uma possibilidade em muitas cidades de São Paulo, tá? E outras cidades também, grandes capitais aí do Brasil. Então, em relação ao osso, é isso, e sempre oferecê-los crus, jamais oferecer os ossos cozidos, porque quando eles são submetidos a cozimento, acontece uma mudança na estrutura do colágeno, que faz com que eles não sejam adequadamente digeridos. Então, 3 regrinhas: osso sempre compatível com a força e a morfologia buco-facial, maxilar do animal. Segunda regra, congelar carnes e vísceras cruas antes de oferecer. Terceira regra, ossos
sempre oferecidos crus, jamais cozidos. Perfeito, doutora. Seguindo ainda na questão dos ossos, você acha que os ossos crus, eles podem ser bons petiscos, mordedores para os cachorros? Mesmo aqueles que fazem alimentação com ração, é muito comum a gente usar os ossos crus como uma distração para o animal, como um entretenimento. Isso é interessante para o animal? Muita gente fala que os ossos ajudam a limpar os dentes, que eles são bons para que o cachorro faça a roedura ali. Você concorda que eles funcionam bem para isso também? Concordo, os cães têm hábitos, né, de roer, isso é uma coisa que está no DNA deles, traz enriquecimento ambiental, fortalecimento de musculatura e ajuda assim a limpar os dentes, porque raspa a superfície dos dentes e ajuda a remover o tártaro que está acumulado. Além de proporcionar distração também. A questão é o tipo de osso que a gente vai dar. Esse osso que proporciona tudo isso, nós chamamos de osso recreativo, são ossos grandes, não são ossos pequenos que eles conseguem mastigar facilmente, em poucas bocadas, com pouco esforço. Então, o osso para roer é um osso grande, é um osso bovino, é um osso suíno, aí são ossos como rótula, que é o joelho do boi, escápula do boi, que é o osso do ombro em forma de raquete de tênis, o osso do quadril bovino, que aí pode ser cerrado. Existem algumas regras também para que isso seja seguro, então eu recomendo que o osso seja oferecido uma vez por semana, durante 1 hora e meia, e que isso seja observado atentamente pelo tutor, de pertinho, para evitar que o cão enfie tudo na boca e tente engolir. Alguns têm esse hábito, isso não é bom, tá? Ele tem que ir roendo aos poucos e não tentar engolir a peça, isso pode gerar um acidente. E também não é interessante deixar por mais tempo do que 1 hora e meia, porque pode acabar fraturando os dentes por esforço. E depois que o animal já passou um tempo roendo o osso, é interessante tirar e jogar fora, porque já vai estar super contaminado. E o osso a gente pega de graça no açougue, então não precisa ficar com ele ali guardando, né? Simplesmente você descarta. Se o cão não deixa que você se aproxime para descartar o osso, eu recomendo trocar o osso por alguma coisa que ele goste, né? Então dá um pedacinho de queijo branco, dá um pedacinho de carne para que ele permita que você pegue o osso e descarte. E se você tem mais de um cão, é importantíssimo separar os cães na hora de oferecer o osso para não haver umas brigas homéricas entre eles, porque senão vai haver sim, tá? Alguns cães querem pegar todos os ossos da casa, eles ficam roendo um e ficam em cima de todos os ossos, e isso dá umas brigas muito feias, mesmo entre cães que são super amigos. Então é mais ou menos isso. Eu tenho um artigo no meu site, se a pessoa jogar no Google, Carol, cachorro verde mais ossos recreativos, vai encontrar um artigo bem completo sobre todas essas regras, né, de oferecer o osso sempre cru, o osso grande compatível com o tamanho da cabeça, né, não oferecer mais do que 1-2 vezes por semana, sempre supervisionar esse tipo de coisa, mas acho ótimo. E também vale lembrar que não são aqueles ossinhos de couro branco que tem nos pet shops. Aqueles lá não são muito legais pros bichinhos. Nem devia chamar osso, tá? Porque são subprodutos de couro, né, da indústria de estofados e outras que são tratados quimicamente e que podem trazer inúmeras complicações de saúde para os pets, desde gastrite até ficar parado no esôfago ou no estômago. Então eu já ouvi algumas histórias bem trágicas, infelizmente, envolvendo esse tipo de, entre aspas, osso, que na verdade não é osso. Exatamente. Doutora Silva, chegamos aqui ao final das perguntas. Quero saber se você tem alguma outra dica que você quer dar para os ouvintes sobre alimentação natural, o pessoal que está pensando em transicionar, oferecer o alimento natural para o pet. Você tem alguma dica final para dar para o nosso ouvinte? A dica final que eu tenho é: faça alimentação natural da maneira mais responsável que você puder, né? Vá atrás de suplementação, procure em algum momento contar com o acompanhamento de um profissional para ver se o animal está indo bem. Faça a dieta variando o máximo que você puder também, né? Sempre respeitando o seu animal, as necessidades dele. É basicamente isso que eu tenho para dizer. Realmente não colocar em risco a saúde do seu animal com dietas que são pobres ou que não são equilibradas, porque aí o barato sai caro, né? E aí o maior prejudicado é o seu animal que você ama tanto.
Então, realmente, eu sempre prefiro dizer que entre uma alimentação natural grosseiramente desequilibrada e uma boa ração, eu prefiro que a pessoa dê uma boa ração. Tá? Para não dar um nome ruim à alimentação natural, que ela não merece, mas principalmente para não prejudicar a saúde do seu animal. Tá certo. Doutora Silvia, muito obrigada de você ter topado vir aqui conversar comigo hoje, responder as perguntas. Foi um prazer enorme te receber e espero que a gente se encontre mais vezes ainda. Espero que a sua primeira participação no podcast tenha sido prazerosa, que você tenha gostado e já está super convidada para voltar sempre que quiser. Ah, que bom. Eu agradeço muito a oportunidade. Tá? E um abraço grande em você, Carol, e nos ouvintes aí, nas ouvintes. Combinado. Obrigada, um beijão, boa tarde. Obrigada, um beijão. Este programa foi editado por Audi Edições.